Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 20 anos, esse é o Agulha Quebrada e nenhuma recompensa eterna vai nos perdoar por termos desperdiçado o amanhecer. No vídeo de hoje eu falarei sobre o sexto álbum de estúdio dos Doors, um dos seus melhores, e o último com o vocalista e letrista Jim Morrison, o clássico LA Woman, e que foi lançado no dia 19 de abril de 1971. Temos aqui a despedida de Jim Morrison dos Doors, que morreria algumas semanas depois do lançamento de LA Woman, e de certa forma um presságio da sua fuga da cidade de Los Angeles, com as canções do álbum tratando sobre a cidade e algumas delas falando de despedida e mudanças. Além de termos uma continuação do disco anterior, trazendo a banda de volta às suas raízes, mas indo muito mais fundo, sendo praticamente um álbum de blues rock. E vamos ao vídeo! Os Doors é formado por Jim Morrison nos vocais, Robbie Krieger na guitarra, Ray Manzarek nas teclas e, por fim, John Densmore na bateria. Para começarmos a falar sobre esse disco lançado em abril de 1971, é preciso voltar para fevereiro de 1970, quando os Doors lançaram o seu quinto álbum de estúdio, o clássico Morrison Hotel, disco que reaproximou a banda das suas raízes e recuperou a sua credibilidade, que fazia um bom tempo que estava em baixa. Entretanto, nem tudo ia bem para o vocalista Jim Morrison, que estava passando por um longo e desgastante julgamento a respeito de uma acusação de que num show da banda na cidade de Miami em 1969, ele teria botado a sua genitália para fora da calça. As semanas foram se passando até que em setembro de 1970, Morrison foi declarado culpado pelo incidente. No entanto, por mais que a banda tenha voltado a fazer shows em grandes casas, os Doors estavam muito insatisfeitos com a sua gravadora, a Elektra, que estava com eles desde o seu primeiro disco, e que, para capitalizar com as vendas do Natal de 1970, decidiu lançar uma coletânea chamada 13, em que na capa mostrava um Jim Morrison galã, bonitão, muito diferente do seu atual estado. Tudo isso foi só mais uma pedra no sapato da sua insatisfação com a fama, a imagem de um ídolo adolescente quando ele só queria cantar e escrever a sua poesia, principalmente escrever sua poesia, além do seu conturbado relacionamento com Pamela Carlson, sua grande companheira, e que queria que ele desistisse de tudo e fosse embora com ela para Paris. E era exatamente isso que ele faria, mas antes tinha mais um disco para gravar e que ninguém sabia que seria o seu último. Em novembro de 1970, após o julgamento de Jim Morrison, os Doors se reuniram na Sunset Road Records em Los Angeles para gravar as primeiras versões das canções LA Woman, Riders on the Storm e Love Her Madly. Essas novas canções surgiram de peças instrumentais que haviam sido trabalhadas anteriormente pela banda nas sessões do disco Soft Parade e que tinham desgastado muito o grupo. Nessas primeiras sessões do LA Woman, Paul Rothchild, produtor da banda desde o primeiro álbum, compareceu ao estúdio e, nas suas palavras, o material que os Doors estavam trabalhando era horrível. Na verdade, a relação do grupo com o produtor vinha se deteriorando desde o Morrison Hotel, com Paul exigindo a perfeição das canções, querendo dezenas de takes até ter o resultado desejado. O produtor também estava insatisfeito com a demora do grupo em trazer novas canções, mesmo tendo 3 compositores no grupo, no caso Jim, Robbie e Ray. Seu entusiasmo com a banda piorou mais ainda depois de perceber ser incapaz de fazer Morrison comparecer constantemente aos ensaios, além de se irritar com a quantidade de álcool que ele usava no estúdio. Outro fator que o deixou bem triste é que no final de 1970 a sua amiga Janis Joplin havia falecido, e Paul Rothchild é que havia produzido o seu último álbum de estúdio, o Peer. Quando os Doors lhe mostraram a canção Riders on the Storm, ele disse que ela era horrível, chamando-a de música de coquetel,
e afirmou que gravá-la era um retrocesso. Entretanto, dizem também que esse comentário foi a respeito da faixa Love Her Madly. Ele também afirma que a sua crítica era para tentar obrigar a banda a criar algo bom e que a faixa LA Woman era muito boa nos ensaios. No terceiro dia, Paul anunciou que não dava mais para trabalhar com o grupo. Eles saíram para jantar e Rothschild explicou toda a situação para a banda, dizendo que o material ali era uma porcaria, que achava que ninguém no mundo ia querer ouvir o que eles estavam compondo e que foi a primeira vez que ficou entediado numa sessão de gravação. Além de afirmar que esse é o disco do Jim Morrison com todas as suas influências do blues e que ele deveria tomar a frente disso. E sugeriu que o grupo se produzisse junto de Bruce Botnick, que havia trabalhado como engenheiro de som nos discos anteriores da banda. Os Doors até admitem que não tocaram muito bem nos ensaios, mas tinham certeza que o material ali era muito bom e que valia a pena, e que de fato valia. Juntos de Bruce Botnick, eles organizaram um estúdio de gravação improvisado em um prédio de 2 andares no número 8512 em Santa Monica Boulevard, que era o local onde a banda costumava ensaiar, e chamaram o local de Doors Workshop. Dessa forma, o grupo podia gravar em um ambiente mais confortável e relaxado, além de evitar as despesas de um estúdio profissional. A banda pegou uma mesa de mixagem que tinha pertencido à Elektra e a instalou no andar de cima, enquanto os alto-falantes, microfone e teclados foram instalados no andar de baixo. Como eles não tinham uma cabine isolada para gravar os vocais, Jim Morrison os gravou no banheiro do prédio. Além dos 4 Doors, a banda contou com a participação de outros músicos adicionais, no caso Jeff Cheff tocando baixo e que havia tocado com Elvis Presley, e Mark Beno na guitarra base. O baterista John Dismore afirmou que a participação de Cheff como essencial e que o permitiu se comunicar ritmicamente com Jim Morrison e que Jeff diminuía a velocidade de Ray sempre que ele acelerava muito no teclado. Além de que, como Jim Morrison era muito fã do Elvis, ter a presença de Jeff foi algo muito importante, pois o deixou muito empolgado. Boa parte das canções foram gravadas em 8 canais e todo o álbum foi gravado em apenas 6 dias ao vivo em estúdio, com o mínimo de overdubs para tentar ao máximo se aproximar das suas raízes iniciais. A saída de Paul Rothschild fez com que a banda se divertisse e ficasse mais leve, além de que Jim Morrison se comportou muito melhor durante as sessões, bebendo bem menos. O entusiasmo de Jim com o blues era tanto que ele proclamou que a sessão de gravação final do álbum seria o dia do blues. Mas enfim, LA Woman, o 6º álbum de estúdio dos Doors e o último com o Jim Morrison, é uma continuação direta do seu trabalho anterior, o Morrison Hotel, com o grupo voltando para suas raízes, mas indo além, com a banda abraçando o blues de uma maneira que nunca haviam feito antes. Ao mesmo tempo que o material é bem variado, dando oportunidade a cada um dos membros da banda mostrar os seus respectivos talentos, mas sempre voltando para o blues. Tanto que alguns críticos consideram o LA Woman como um álbum de blues rock. O disco grita espontaneidade desde a sua primeira canção. Todo o sentimento de libertação que a banda sentiu ao gravar o álbum, mesmo ele tendo um início um pouco turbulento, se reflete em cada uma das 10 faixas. É possível fechar os olhos e se transportar para dentro do estúdio e ver a banda gravando LA Woman. Liricamente, o álbum abraça vários temas, mas um em específico abraça todos os outros, que é a vida em Los Angeles. Ray Manzarek afirma que a banda não tinha uma visão só quando começaram a trabalhar no álbum, mas com o passar das sessões perceberam que as canções falavam de Los Angeles. Desde a vida de homens, mulheres, meninos, meninas, amor, perdas, amantes perdidos e amantes se encontrando em Los Angeles. Jim Morrison nunca escreveu tão bem e as músicas do álbum demonstram isso. Além delas serem um presságio da sua fuga da cidade antes do lançamento do disco, enquanto o álbum estava sendo mixado, junto do seu grande amor, Pamela Carson, para Paris, onde Jim Morrison morreria em circunstâncias misteriosas em julho de 1971. LA Woman foi lançada no dia 19 de abril de 1971 e atingiu a 9ª posição nos Estados Unidos e a 28ª no Reino Unido, sendo o disco da banda que mais vendeu atrás apenas do seu de estreia. A despedida de Jim Morrison que deixa todos os seus fãs tocados e com um gostinho de quero mais.
A capa do disco mostra uma foto dos 4 membros da banda tirada por Wendell Hemick, colocando-os no mesmo grau de importância. Na verdade, Jim havia se encolhido para dar destaque aos outros membros da banda. De acordo com o CEO da Elektra Records, Jack Holzman, ele não tinha certeza se haveria outro álbum, tanto com a Elektra quanto com a banda em si, então pediu para o designer Bill Harvey desenhar algo especial, uma capa de colecionador. Dessa forma, a capa tinha sido recortada nas pontas, dando um formato curvo, com os rostos dos Doors sendo impressos em um papel filme transparente. O disco é composto por 10 músicas, sendo 5 em cada lado do vinil, totalizando 48 minutos de som. The Changeling, abrindo o disco, temos uma das canções mais famosas dos Doors e um dos seus grandes momentos, com Jim Morrison afirmando o seu momento favorito do disco, além de ter sido a primeira faixa gravada para o disco. Ela é toda dominada por um swing, um espírito contagiante e espontâneo, muito influenciada pelo funk de James Brown, com os vocais de Jim Morrison muito superiores ao trabalho anterior, surgindo desde os primeiros segundos de música, muito confiantes, sensuais e junto da música apresentando o clima descontraído do álbum. Mas em resumo, temos uma música muito para cima, é impossível ouvir The Changeling e não se contagiar, com passagens instrumentais muito legais, com muito groove, ou seja, uma canção espetacular. Além disso, outro fato sobre a canção, a banda queria que ela fosse o primeiro single do álbum, mas o presidente da Elektra, a gravadora dos Doors, Jack Holzman, não permitiu. Dessa forma, The Changeling só apareceu como single em junho de 1971, mas no lado B de Riders on the Storm. Sobre sua letra, ela também apresenta a temática lírica do álbum, falando da cidade de Los Angeles, mas de uma maneira indireta e mais especificamente sobre a saída de Jim Morrison da cidade de Los Angeles, ou melhor, a antecipação da sua saída. Ray Manzarek confirma o lado autobiográfico da letra, dizendo que Jim tinha morado na praia, nas colinas e agora estava sem dinheiro. Teve sua aventura em Los Angeles e agora estava saindo da cidade. Além disso, o nome da canção foi tirado de um dos cadernos de Jim de 1968 e que dizem que pode ter sido inspirado num filme que passou na USC com o mesmo nome. O Changeling é uma criatura parecida com a figura humana que faz parte do folclore europeu. Na mitologia, Changeling quer dizer uma criança trocada, filha de uma fada ou troll que foi deixada secretamente numa família em troca de uma criança de verdade. Isso pode fazer referência a uma história da infância de Jim, quando ele estava com a família numa viagem de carro e viu na estrada um acidente com vários índios, e que, segundo Morrison, o espírito de um desses índios tomou conta do seu corpo, influenciando todo o seu estilo de vida e maneira de compor. Love Her Madly, a segunda faixa do disco, uma das mais famosas do Doors, é um momento muito para cima, muito divertido, com o violão e as teclas ajudando bastante nessa ambientação. Em alguns momentos, o Vox Continental de Ray Manzarek trazendo a imagem de um circo, uma imagem carnavalesca, fazendo um contraste com os vocais bem soturnos de Jim Morrison, lembrando muito a voz de Frank Sinatra, de quem ele era muito fã, mas também revelando um coração muito grande. Toda a canção foi gravada num clima extremamente casual, sem muitos overdubs, com uma excelente química. Portanto, quando foram mostrar a faixa ao seu produtor, Paul Rothchild, ele detestou. Entretanto, há muitas discussões se foi Love Her Madly ou Riders on the Storm, que ele chamou de música de coquetel e os fez abandonar as sessões do disco. Entretanto, Love Her Madly foi o primeiro single do álbum, lançado em março de 1971, com o lado B, You Need Me, Don't Go No Further, a única canção da banda da era com Jim Morrison em que ele não canta, com Ray Manzarek assumindo os vocais, e um dos 3 lados B dos Doors que não estão nos álbuns da banda. Ela foi lançada na época em que Jim Morrison já morava em Paris, onde morreria em julho. Dessa forma, a música só foi apresentada ao vivo 2 vezes, no Dallas State Fair Music Hall em 11 de dezembro de 1970 e no dia seguinte no New Orleans Warehouse. Sobre sua letra, ela foi escrita pelo guitarrista Rob Krieger em um violão Gibson 335 acústico de 12 cordas que ele havia recentemente comprado em sua casa para aliviar o tédio enquanto Jim Morrison estava sendo julgado, e sua inspiração veio das inúmeras vezes que sua namorada Lynn e futura esposa ameaçou deixá-lo. Krieger afirma que sempre que discutiam ela ficava irritada, saía porta fora e batia a porta com tanta força que a casa toda tremia.
E curiosamente, Lynn, antes de começar a namorar com Robbie, teve um caso com Jim Morrison. Além disso, Krieger afirma que Jim adorou os versos que falam dos 7 cavalos, que eram um presságio de sorte, e uma tática para dispersar o ouvinte. Por fim, o título foi inspirado numa frase popularizada por Duke Wellington em seus shows que dizia: "Nós te amamos loucamente". Been Down So Long, a terceira faixa do disco, começa com os vocais de Jim Morrison bem raivosos e furiosos, depois entrando os outros instrumentos num ritmo bem pesado, firme, com a guitarra ao fundo, fazendo algumas frases, usando um slide, um baixo incrível de Jeff Jeff, trazendo um ritmo espetacular para a canção, além da participação também de Mark Beno na guitarra rítmica. Se todo o disco LA Woman grita espontaneidade, diversão e sincronia entre os músicos, Been Down So Long é a que mais representa isso. Os vocais de Jim em certos momentos falham, demonstrando desespero. Por mais que ele tenha bebido menos durante as gravações do disco, é muito fácil de imaginar ele gravando seus vocais com uma garrafa de Jack Daniels na mão. Sobre sua letra, Jim quis transmitir a sensação de que a banda estava sendo constantemente perseguida pelas autoridades, com o maior exemplo as várias prisões de Morrison, trazendo temas como depressão, libertação e sexualidade, com o título inspirado no romance de Richard Farina de 1966, Been Down Long It Looks Like Up To Me. Também dizem que essa frase tinha sido originalmente utilizada pelo bluesman Fury Lewis em sua canção de 1928, I You Turn Your Money Green. Car Is By My Window, a quarta faixa do disco, é praticamente um blues tradicional com a guitarra de Rob Krieger muito inspirada em Jimmy Reed. A música foi escrita toda no estúdio, ao contrário das outras canções, o que talvez explique bastante o seu clima espontâneo. Com Jim adotando para os seus vocais uma voz negra de blues e com eles sendo ouvidos em outros canais, deixando a ambientação mais soturna, mas com ele também fazendo com que a sua voz, mais para o final da música, o som do slide guitar e depois de uma gaita. Sobre sua letra, ela veio de um dos cadernos de Jim quando morava em Venice, e segundo Ray Manzarek, Morrison havia lhe dito que era sobre morar em Venice Beach, em um quarto muito quente com uma namorada e uma janela aberta em um momento muito ruim. Pode ser que Morrison esteja se referindo a Pamela Carson, a sua grande companheira. Além disso, um dos títulos alternativos da canção era The Walking Blues e The Bastard Song of Jimmy and Mama Reed. LA Woman, a quinta faixa do disco que encerra o lado A e junto de Riders on the Storm, a grande canção do álbum, mas essa aqui sendo a mais longa. Ela começa com um som soturno semelhante ao motor de um carro para depois ir entrando os outros instrumentos, inicialmente num clima igualmente sombrio, para depois a canção ir clareando, como se estivéssemos andando de carro em alta velocidade pela Sunset Strip no início da noite. Toda a canção é altamente contagiante, com um solo de guitarra de Robbie transmitindo um espírito feliz, dando para imaginar Jim Morrison dançando no estúdio nessas partes antes de voltar para os vocais. Sobre sua letra, ela foi escrita por Jim Morrison e é uma canção autobiográfica, seus comentários a respeito de Los Angeles. Durante a década de 60 e 70, muitos artistas escreveram músicas sobre a Califórnia, mas muitas dessas canções podem se referir a São Francisco, o olho do furacão do movimento hippie e do verão do amor. Já Los Angeles, uma das cidades mais populosas dos Estados Unidos, tem um lado sinistro e decadente, e Jim Morrison reconhece isso, ao mesmo tempo que vejo que a música é uma decepção com a cidade que ele chegou quando era mais novo, e que agora quer partir e ir embora, com ele considerando a cidade como uma megera ardente que suspeita que o traiu, tanto que é um boato que a música era para se chamar La Woman, o que combina com a afirmação de que Jim se inspirou no livro City of Night, de John Ritchie, lançado em 1963, que retrata um mundo sórdido de perversão sexual que Morrison traduziu na letra sobre Los Angeles. Na metade da canção vamos para uma parte completamente diferente que parece até outra música, quando Jim canta Mr. Mojo Rising, um anagrama para Jim Morrison, trazendo um duplo sentido sexual, pois mojo é um termo sexual do blues, o que acabou inspirando a banda nessa parte a ir num ritmo mais lento ao mais rápido, como se fosse um orgasmo. Além de que mojo é também um objeto usado no voodoo, geralmente uma bolsa cheia de itens exóticos. Além disso, pode ser Jim Morrison querendo se erguer e sair do seu estado acima do peso e de barba longa, parecendo um homem das cavernas.
La América, abrindo o lado B do disco, temos uma canção bastante sombria, mas um dos meus momentos favoritos, com uma longa introdução igualmente soturna, com um foco inicial na guitarra, depois entrando as teclas, a bateria num ritmo militar, depois o baixo e por fim os vocais de Jim. A canção toda vai crescendo como um navio que navegou a noite toda, chegando finalmente num porto. Essa faixa tinha sido originalmente escrita para o filme Zabriskie Point do diretor italiano Michelangelo Antonioni, mas que fora recusada por ele. Portanto, quando chegaram ao estúdio, a faixa estava praticamente pronta, com a banda adicionando apenas alguns overdubs na bateria. Sobre sua letra, é preciso dizer que o seu título original era Latin America e que acabou virando La América, o que num primeiro momento pensei que estava se referindo à ida dos imigrantes italianos aos Estados Unidos. Entretanto, vendo pela ótica do título original, encontramos um eu lírico indo para a América Latina para trocar algumas pérolas por uma cerveja de ouro, que segundo John Dismore significa comprar um pouco de maconha. Contudo, dá para buscar outros significados, como os hippies que trocavam a sua individualidade por um emprego comum, ou talvez trazendo um cunho mais político, com La América sendo o México como apenas um fantoche dos Estados Unidos, com Morrison afirmando que o Homem da Chuva está vindo à cidade, que mudará o tempo, mudará a sorte, e então ele vai ensinar vocês a conhecerem a si próprios. Muito profundo. Rittenhouse, a sétima faixa do disco, é um momento bem feliz, bem para cima, como um pôr do sol californiano, mas ao mesmo tempo um pôr do sol melancólico. Temos passagens muito legais com backing vocals ajudando nessa ambientação mais feliz e com um instrumental muito bom. Num dos trechos da música, o tecladista Ray Manzarek, mais especificamente depois de Jim cantar Eu Vejo Que o Banheiro Está Limpo, toca a linha melódica de Chopin conhecida como Till the End of Time. Além disso, essa foi a única faixa do álbum gravada em 4 canais, diferente do restante, que foi gravado em 8. Sobre sua letra, temos o ponto de partida a casa de Rob Krieger, onde a banda escreveu a música, e lá Rob tinha um filhote de lince e um jardim com várias flores Jacinto. Na mitologia grega, Jacinto é um belo jovem, amante do deus grego Apolo. Na história, o deus do sol acidentalmente mata Jacinto no lançamento do disco. Infelizmente, com o fim trágico do seu amor, Apolo pede para Hades que a alma de Jacinto não seja levada ao Tártaro. Dessa forma, a partir do sangue do seu amante morto, nasceu a flor Jacinto. Na letra, Jim fala que precisa de alguém que não o incomode, provavelmente se referindo ao seu relacionamento turbulento com Pamela Carson. O baterista John Dismore acredita que Jim estava se reexaminando, mas não com arrependimento, mas apenas querendo paz e tranquilidade. Por fim, de acordo com Rob Krieger, o trecho que fala do banheiro é baseado num fato, quando um amigo de Morrison, Babe Hill, saiu do banheiro para Jim poder usá-lo. Crawling King Snake, a oitava faixa do disco, é o seu primeiro e único cover, nesse caso da canção de mesmo nome de Joe Lee Hooker. Temos aqui um grande blues hipnótico, cheio de sensualidade, lento também, mas muito apaixonante. A inclusão desse cover ratifica a volta às origens da banda, que havia começado em Morrison Hotel, pois essa faixa era tocada nos primeiros shows da banda. Dizem que Jim cantou essa música num bar em Paris, antes da sua morte. Sobre sua letra, ela trata de um eu lírico que vai se rastejar até sua amada como o Rei Lagarto, fazendo uma referência ao sexo. Entretanto, como Jim Morrison se intitulava o Rei Lagarto, essa música ganha um significado muito mais profundo dentro de um disco dos Doors. The Wasp, Texas Radio and the Big Beat. A nona faixa do disco é um momento muito interessante. Ela começa com a guitarra bem ritmada, depois entrando o baixo e a bateria, os vocais de Jim e por fim as teclas, dando forma à canção. É curioso notar o vocal de Morrison com ele mais falando do que cantando, pois era essa exatamente a ideia da canção. Ela é uma reformulação de uma poesia de Morrison que tinha aparecido em um livro de memórias da banda em 1968 e que costumava ser interpretada no palco como de fato uma poesia. E esse formato com Jim declamando a sua poesia e com a música ao fundo
iria aparecer anos mais pra frente, em 1978, no disco póstumo An American Prayer. Para começarmos a falar sobre sua letra, senta que lá vem história, é preciso primeiramente explicar o seu título. Jean se refere às estações de rádio mexicanas de alta potência que invadiram o Texas na década de 50, que não foram restringidas pelas regulamentações americanas, e um dos seus DJs foi Wolfman Jack, que começou sua carreira na Virgínia e depois foi trabalhar nessas rádios mexicanas, falando tanto sobre rock and roll quanto vendendo bíblias nos dois países. Além disso, Jim Morrison e Ray Manzarek ouviram Wolfman Jack numa dessas rádios quando eram mais novos e acabaram se influenciando pela música que ali tocava. E o Big Beat era um clube onde o Grateful Dead tinha sido residente. Dessa forma, Jim traça a origem do sonho da contracultura, o sonho hippie, os desejos idílicos até finalmente se decepcionar com o mundo ao redor e querer fugir e se isolar no meio da floresta. Entretanto, o trecho que fala dos pântanos da Virgínia pode fazer uma referência ao local onde Jim Morrison teve seu primeiro contato com a música, quando morou lá entre 1958 e 1960. Riders on the Storm, a 10ª e última faixa do disco, uma grande canção e uma das obras-primas dos Doors. Ela abre com um som de chuva de tempestade criado por Ray Manzarek em seu piano elétrico, para depois entrar a trilha de baixo, os pratos de bateria e as teclas fazendo um fascinante solo, a guitarra e por fim os espetaculares vocais de Jim Morrison. A canção toda é um rock muito influenciado pelo jazz, com um ritmo lento, mas hipnótico, com picos e outros momentos mais retos. Riders on the Storm surgiu de uma jam da canção country Ghost Riders in the Sky, a cowboy legend escrita por Stan Jones e popularizada por Van Monroe. E foi a ideia de Jim mudar o nome para Riders on the Storm. O baixo que ouvimos, tocado por Jeff Cheff, foi criado por Ray Manzarek nas teclas, que ensinou Jeff como se tocar, o que fez com que toda a canção demorasse para ser finalizada, pois o baixo era muito mais fácil de se tocar nas teclas. Além disso, se você prestar atenção ao fundo enquanto Jim Morrison canta, ouve-se a sua voz cantada num sussurro, o que segundo ele era para tanto criar um efeito de eco quanto para dar um clima mais soturno. Além de que isso foi o último vocal que Jim Morrison gravou. E mais uma curiosidade, Riders on the Storm foi o segundo single do álbum lançado em junho de 1971, tendo como lado B a canção The Changeling. Além de que não se sabe se foi Riders on the Storm ou Love Her Madly que irritou Paul Rothchild a ponto dele querer abandonar as sessões. Sobre sua letra, ela é mais uma autobiográfica, com Jim Morrison falando da sua própria vida, pois ele também se chamava de Cavaleiro da Tempestade, mas também dizendo que fomos jogados no mundo como um cachorro sem osso, clara referência ao filósofo Heidegger. No trecho do Assassino na Estrada, Jim está se referindo ao matador Billy Book, que matou 6 pessoas enquanto pedia carona na Califórnia, e que ele tinha escrito um roteiro para o filme HWE An American Pastoral, em que Morrison fez o papel principal. Dessa forma, o assassino pode ser o próprio Jim Morrison, tanto com ele atuando no papel do assassino, quanto nas vezes, quando ele era mais novo, morava na Flórida e tinha que pedir carona na estrada para visitar uma namorada sua chamada Mary Winslow, que morava em outra cidade. Por fim, a parte da garota tem que amar o seu homem é Jim falando para sua amada Pamela Carlson. Conclusão, LA Woman, o 6º álbum de estúdio dos Doors e o último com Jim Morrison, é com certeza um dos seus melhores. Uma continuação direta do Morrison Hotel, com a banda voltando para suas raízes, mas agora indo mais além. Além de ser um presságio da saída de Jim Morrison da cidade de Los Angeles, com as canções tratando da cidade e algumas falando sobre a sua vontade de sair dela e de buscar mudanças. A despedida em grande estilo de um dos maiores vocalistas e letristas de todos os tempos. Espero que tenha assistido ao vídeo até aqui, tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de se inscrever no canal, caso seja inscrito, de curtir o vídeo, caso tenha gostado, de botar um comentário aqui embaixo dizendo se esse é o seu disco favorito dos Doors, e se não é, qual ele é, além de compartilhar com seus amigos que gostam dos Doors ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir as redes sociais da Agulha Quebrada, que eu vou deixar os links aqui na descrição. Até a próxima!